estamos no período do último chamado de Deus. Deus está a fazer o último chamado para os habitantes da terra. Pois a palavra de Deus nos declara que nos últimos dias duas classes haverá ao mundo inteiro. Uma classe que poderá receber a marca da besta e uma classe que poderá receber o selo do Deus vivo. Este é o motivo de nós virmos aqui para revelar a respeito deste selo da besta. Então, neste exato momento estamos num período, num tempo em que a história está se repetindo, falando a respeito da marca da besta. Então, conforme foi no tempo passado, a igreja judaica esperava o Messias, esperava o nascimento do Messias. E neste período, o que os judeus pensavam que é assim que será o nascimento do Messias, não é conforme aconteceu, não é conforme se cumpriu. Eles esperavam o Messias de uma forma diferente, mas as coisas não aconteceram assim. Até que o Messias foi nascido e nenhum judeu se apercebeu a respeito do nascimento do Messias. E assim a história hoje se repete aos nossos dias. O povo de Deus, a qual chamado de Adventistas do sétimo dia, estavam à espera do decreto dominical. O povo adventista estava à espera deste decreto dominical. Mas achávamos que o decreto dominical sairia em nome de decreto dominical. Mas falamos a respeito do decreto dominical. O decreto dominical, o que é na Bíblia? Então, se nós vamos na palavra de Deus, o livro do Apocalipse, capítulo 13, ali nós vamos encontrar a respeito desta marca da besta, chamado de decreto dominical. Então, o decreto dominical, neste exato momento, vamos rebuscar a história no passado, conforme aconteceu no passado. No ano 313, quando o imperador Constantino de Roma entrou na igreja, se converteu na igreja apostólica, a qual é a igreja primitiva. No período, no tempo que os apóstolos já descansaram. Constantino se converteu na igreja apostólica, mas com um objetivo. Então, neste exato momento, isso foi no ano 313. Constantino entra na igreja apostólica e depois o que ele fez dentro da igreja apostólica? Ele, na verdade, tira primeiramente a liberdade religiosa. E depois de tirar a liberdade religiosa, ele colocou uma falsa liberdade religiosa. O imperador Constantino. Isto foi no ano 313. Então, neste período, a igreja primitiva estava guardando os 2 sábados, a qual era o sábado do primeiro dia da semana e o sábado do sétimo dia da semana. Então, neste exato momento, os 2 sábados estavam sendo guardados com a igreja primitiva, que é a igreja apostólica. Então, no ano 321, o imperador Constantino Romano, ele tira agora o sábado e coloca o domingo em lugar do santo sábado. Então, é a razão pela qual que neste período foi o tempo que o imperador Constantino tira o sábado e coloca o domingo. Isto aconteceu no ano 321. Então, nós estamos agora num tempo que a história se repete. O mundo inteiro gozou uma liberdade religiosa. Desde o ano 1798, o mundo inteiro gozou uma liberdade religiosa. Mas esta liberdade religiosa que o mundo já gozou,
Chegando em 2020, a liberdade religiosa foi tirada e foi colocada a falsa liberdade religiosa. E assim a história se repetindo. Agora o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ele agora é o novo imperador Constantino moderno. Donald Trump é o imperador Constantino moderno. Vejam e ouçam o que aconteceu no ano 2020. O que aconteceu? O presidente dos Estados Unidos, América do Norte, ele foi no santuário do falecido Papa João Paulo II. E ele adorou aquela imagem do Papa João Paulo II. Depois de adorar aquela imagem, ele volta novamente à Casa Branca. E ao voltando à Casa Branca, ele assina o decreto dominical. E depois, ele distribuiu 50 milhões de dólares em todos os países do mundo, para que todos os países do mundo possam promover este mesmo decreto dominical. O que é o decreto dominical? O decreto dominical é o sinal da besta. Então veja o que o Apocalipse está nos dizer. Apocalipse 13, o seu versículo 15, 16 a 17, aqui a palavra de Deus nos declara: a todos os grandes, os pequenos, os pobres, os ricos, os escravos, os livres, lhes serão dada uma certa marca na testa ou na mão direita, para que ninguém poderá comprar e vender senão aquele que tiver a marca da besta. Este está no Apocalipse 13, versículos 16 até 17. Então, este decreto dominical que saiu no ano 2020, no dia 2 de junho de 2020, é o sinal da besta. E neste período, os habitantes da terra passarão a ser assinalados com o sinal da besta. Então, antes que eu vos revele a respeito do sinal da besta, eu quero vos revelar o que é o selo do Deus vivo. Vossa Bíblia apresenta o selo do Deus vivo. Neste exato momento, os filhos de Deus serão assinalados com o selo do Deus vivo. E onde que nós poderemos encontrar o selo do Deus vivo? De acordo com a palavra de Deus. Então vamos ver, caminhar na Bíblia. A Bíblia nos afirma no livro de Gênesis capítulo 2, o seu versículo 1 até 2 a 3. Ali nós encontramos a palavra de Deus, nos declara que havendo Deus acabado de criar os céus e a terra, chegando ao sétimo dia, ele descansou, repousou de todo o seu trabalho. Por isso ele abençoou e santificou o santo sábado. Então, de acordo com a palavra de Deus, no mesmo o livro de Êxodo, capítulo 20, o seu versículo 8, nós também vamos encontrar a palavra de Deus a nos declarar: lembra-te do dia do sábado para o santificar. 6 dias trabalharás e farás todo o teu trabalho, mas o sétimo dia é o dia do Senhor teu Deus. Não farás nenhum trabalho, nem tu, nem o teu filho, nem a tua filha, nem o teu servo, nem a tua serva, nem o teu estrangeiro, nem o teu animal, nem o teu forasteiro. Porque Deus criou os céus e a terra em 6 dias, mas ao sétimo dia ele descansou e abençoou o sétimo dia. E ele santificou. Então, isso está na palavra de Deus, Êxodo capítulo 20, versículo 8. Então, neste exato momento, ali está a se revelar o selo do Deus vivo, a qual os habitantes, os filhos de Deus, serão assinalados com este selo do Deus vivo. Então, vejam de novo a Bíblia, a palavra de Deus, no livro de Ezequiel, capítulo 20. A palavra de Deus declara novamente que certamente guardareis os meus sábados, pois servirão de sinal entre mim e vós. E no mesmo Êxodo 31, versículo 12, certamente devem guardar os meus sábados em todas as vossas gerações, porque isto será o sinal entre
entre mim e vocês. Então, é isto que a palavra de Deus está nos declarar. Então, no Novo Testamento, ainda a palavra de Deus em Marcos capítulo 2, versículo 28, ali a palavra de Deus nos declara que o Senhor Jesus, Ele diz que Ele mesmo é o Senhor do sábado. Então, ali está o selo do Deus vivo. Então, de acordo com o livro do Apocalipse, capítulo 7, a palavra de Deus também declara, ou seja, ali está o selo do Deus vivo em Apocalipse 7. Então, João, ele diz que eu achei-me no dia do Senhor a ilha de Pátimo. E o dia do Senhor, de acordo com a Bíblia, a palavra de Deus, é Isaías capítulo 58 também nos declara que o dia do Senhor é o santo sábado. Isaías 58, versículo 12 até 13. Então é a razão pela qual ali está o selo do Deus vivo. E o mundo inteiro será dividido por duas classes, dois grupos. Um grupo que recebe a marca da besta, mas um grupo que recebe o selo do Deus vivo. É por isso que nós viemos avisar a todos para que ninguém receba o selo da besta, mas que todos devem receber o selo do Deus vivo. Então, neste exato momento, o sinal da besta, qual é o decreto dominical que foi assinalado no dia 2 de junho de 2020. A partir deste momento, neste tempo, todas as igrejas começaram a promover liberdade religiosa. Liberdade religiosa que quer dizer que eles tiraram a verdadeira liberdade religiosa. Então, o que é a liberdade religiosa? A liberdade religiosa é a nova ordem mundial. A liberdade religiosa é o decreto dominical. A liberdade religiosa que está dentro das igrejas é o domingo ser guardado por todos os habitantes da terra. Então, neste exato momento, nós temos, a Bíblia apresenta duas bestas diferentes. O Apocalipse capítulo 13 apresenta as duas bestas. Então, ali apresenta a primeira besta que representa Roma. A primeira besta representa Roma. E a segunda besta na Bíblia representa os Estados Unidos. E a imagem da besta, a palavra de Deus, Apocalipse 13, versículo 15, fala a imagem da besta. A imagem da besta são todas as igrejas unidas com a própria besta. Então, neste exato momento, é necessário que todos saibam quem é a besta no Apocalipse, na palavra de Deus. A besta está se referindo ao poder, o reino. É um poder político e religioso. Então, neste exato momento, qual é este poder político e ao mesmo tempo religioso? É Roma. Então, neste exato momento, o que está a se dizer, a besta está representando o líder da Igreja Católica, ele é a besta. Então, neste exato momento, vejam que em 2020, quando foi assinado o decreto dominical, a partir deste período, todas as igrejas começaram a promover liberdade religiosa, que é uma falsa liberdade religiosa. A verdadeira liberdade religiosa foi dada no ano 1798. Esta foi a verdadeira liberdade religiosa que foi dada. E o mundo já gozou. Mas em 2020 foi tirada a verdadeira liberdade religiosa. Amados irmãos, neste exato momento, em 2020, quando foi assinado este mesmo decreto, as igrejas começaram a promover a liberdade religiosa. A igreja adventista começou a educar os seus membros para que todos respeitem o domingo. Todos devem respeitar o domingo. Esta foi uma educação que os pastores adventistas começaram a educar aos membros. Que se você quer que respeitem o teu sábado, então você também deve respeitar o domingo do católico. Isto começou em 2020. Então estamos no período do engano total. Pois Apocalipse 13, versículo 14 nos afirma que ela engana todos os habitantes da terra. Ela seduz todos os habitantes da terra.
Por isso nós estamos vivendo num período de uma educação. Estamos no período do engano total. É por isso que o decreto dominical, a qual é o sinal da besta, saiu em 3 fases. A primeira fase é a fase educativa. Dentro dela está a implementação, que significa que o domingo tem que ser guardado. Então, depois virá a segunda fase do decreto dominical. Que a paz do Senhor Jesus esteja com o irmão e a irmã. Neste exato momento, irmãos, quero falar um pouco a respeito das 3 fases do decreto dominical. Primeiramente, muitos adventistas têm nos perguntando: irmãos, será que vocês já estão sendo perseguidos? Será que vocês já estão sendo proibidos, já foram proibidos de não comprar e vender? Como é que vocês estão a dizer que saiu o decreto dominical? Muitos adventistas nos perguntando assim. Mas, amados irmãos, outros perguntando: onde está escrito essas 3 fases nos escritos? No espírito de profecia na Bíblia, onde está escrito isto? Então, amados, eu quero esclarecer um pouco a respeito deste assunto. Irmãos, neste exato momento, nós não fomos ainda proibidos de não comprar e vender, mas estamos sendo já perseguidos pelas leis da falsa liberdade religiosa. Pelas leis da falsa liberdade religiosa estamos sendo perseguidos. Isto é perseguição da imagem da besta, a perseguição da última hora, a Santa Inquisição que voltou de novo, em nome da liberdade religiosa. Então é por isso que já estamos no período da perseguição. Porque por essas leis falsas de liberdade religiosa que é proibida a mensagem do terceiro anjo. Que ninguém pode pregar que o Papa é a besta, o líder da Igreja Católica é a besta e o domingo é o sinal da besta e a imagem da besta, as igrejas unidas com o Estado. Esta é uma mensagem que agora é proibida pelas leis da falsa liberdade religiosa. Por isso nós estamos no período da perseguição, mas que ainda não fomos proibidos de não comprar e vender. Então, falando um pouco a respeito das 3 fases do decreto dominical. Onde estão as 3 fases do decreto dominical nos escritos? Amados irmãos, eu vos apresento apenas na Bíblia. Tem as 3 fases do decreto dominical. E mesmo nos escritos também tem essas 3 fases do decreto dominical. Então, é por isso, neste exato momento, através da Bíblia, a primeira fase do decreto dominical, que é uma fase educativa e uma fase de educar a todos, para todos respeitarem o domingo. E esta primeira fase é uma fase sedutora, uma fase enganadora. De acordo com Apocalipse capítulo 13, versículo 14, diz: ela engana todos os habitantes da terra. Por isso que aqui está a primeira fase do decreto dominical. É uma fase educativa, é um engano. E onde está a segunda fase do decreto dominical? A segunda fase está no versículo 17, onde está dizendo que a todos os grandes, os pequenos, os ricos, os pobres, os escravos, os livres, lhe será dada certa marca que ninguém poderá comprar e vender senão aquele que tiver a marca da besta. Ali está a segunda fase do decreto dominical, que proíbe a todos aqueles que não aceitam guardar o domingo. Esta é a segunda fase. E a terceira fase é a fase de morte. A fase de morte, a qual vamos encontrar no versículo 15. A imagem da besta, ela matará todos aqueles que não aceitarem guardar o domingo. Esta é a terceira fase do decreto dominical. Então,
através da Bíblia. Então, por isso, nós já estamos vivendo neste período as 3 fases do decreto dominical. A primeira fase, a qual nós estamos vivendo nela, a fase educativa, a fase implementativa. Então, nós estamos neste período da fase implementativa. E é por esta fase que nós estamos vivendo nela. É um engano terrível, que engana, seduz todos os habitantes da terra. Então, é por isso que ainda não estamos na segunda fase, que proibirá comprar todos aqueles que não guardarem o domingo. Então, por isso, assim, a Bíblia apresenta essas 3 fases do decreto dominical. Por isso, estamos neste período da maior perseguição da imagem da besta. A falsa liberdade religiosa é a imagem da besta. Una-se com o poderoso movimento do Apocalipse 18, a nova liderança da Igreja Adventista do 7º dia. Porque já a antiga liderança foi rejeitada por Deus, por causa de tornar a imagem da besta. É por isso, neste momento, amados irmãos, aqueles que não unirem-se com a nova liderança da Igreja Adventista do 7º dia, a qual Elias Joaná e Deusilene Souza, estes serão completamente enganados. Serão enganados com esta falsa liberdade religiosa. Então, estamos no período. Caiu a grande Babilônia. Se tornou moradas de demônio. Os templos adventistas se tornou espiritismo. É por isso, tornou agora moradas de demônio. Então, é o tempo de todos os adventistas saírem dos templos para se unir com o novo remanescente, com o remanescente fora dos templos. Quem não sair neste período, quem não sair agora, não despertar agora, jamais conseguirá sair. Então o tempo é este que devemos sair enquanto é cedo. Porque quando você esperando, será demasiado tarde e não terás mais oportunidade de sair. Então, aqueles que esperarem que eu vou ter que sair na hora que chegar o período de proibir comprar e vender, será tarde demais. Este decreto, quando sair, só será para o remanescente que está fora dos templos. Aqueles que estiverem dentro dos templos jamais serão proibidos para comprar e vender, porque já estarão dentro dos templos a guardar o domingo com a liderança rejeitada. Então, Deus te abençoe, apoiem o ministério do Quarto Anjo, para que esta mensagem chegue também até a você, cheguem em todos os cantos da terra. Este é um movimento do Apocalipse 18 que se irá de se multiplicar, ou seja, irá de se alastrar em todos os países do mundo. Então, una-se com este ministério. Que Deus te abençoe. Amém.